tudo bem com você? Espero que sim. Aqui é a Aline Gonçalves e hoje eu tô aqui para compartilhar um estudo que eu estou refazendo e eu achei que seria interessante compartilhar com vocês, porque uma forma de você aprender é você ensinar também, né? Não é só ficar lendo, assistindo vídeo, mas uma forma de você compartilhar um conhecimento também, uma forma de você aprender e perceber também aonde você consegue aplicar melhor na sua vida, ou, né, como nós, adultos, né, nós aprendemos muito pela experiência, então às vezes a gente relacionar um conhecimento que a gente está aprendendo na teoria com alguma experiência nossa, é importante para a gente realmente entender esse conhecimento. E hoje eu tô aqui para falar sobre o Kybalion, que é um livro de um pequeno livro, mas um grande conteúdo muito profundo, que ele fala sobre as leis universais. E eu tô me sentindo, né, veio essa intuição, essa inspiração para estar estudando ele de novo e convidando também a vocês a estudar esse livro junto comigo. Se você ainda não tem o livro, eu vou deixar o link aqui embaixo para você adquirir. Tanto ele físico ou também se você quiser comprar no Kindle, dá também. E é um livro que eu já vou falar, é pequeno, mas muito profundo, tá? E eu vou começar aqui falando sobre da onde eu veio esse conhecimento, né? A primeira vez que eu ouvi falar sobre o Kybalion, eu ouvi falar no canal da Mãe Andrade, no Temporariamente Humana. E eu tava em busca, né, de autoconhecimento, de conhecer como o mundo funciona, porque às vezes a gente fica batendo a cabeça, né, quebrando a cabeça com as coisas da vida, que a gente tenta, né, tinha conhecido antes a lei da atração com o segredo, mas sabe quando as coisas ainda, tipo, tá faltando alguma coisa, não é só isso, eu quero saber mais? Aquela sede de conhecimento, que só quem tá nessa busca incansável, porque é uma busca incansável, quando você vê, já virou um hábito, né? Você buscar sempre entendimento para a vida, para as coisas que você quer melhorar. Até porque, assim, a gente vive, né? Ninguém que tá aqui no mundo da Terra não tem problema. Um probleminha ou outro tem, mas a diferença é de você conseguir saber resolver isso ou não. Então a gente busca a solução dos nossos problemas, né, para aquilo que a gente está passando no momento. Aí esse conhecimento veio para mim através da Maya Andrade, depois eu fui pesquisando mais sobre ele, mas a minha fonte maior foi ela. E aí depois eu adquiri o livro, li o livro e confesso que não é um livro fácil de ser interpretado, assim como a Bíblia, né? Porque as pessoas, infelizmente, hoje em dia, as pessoas interpretam a Bíblia ao pé da letra e tem várias formas de interpretação. Como eu já comentei com vocês, né, no vídeo passado, sobre a forma que você enxerga as coisas, né? Às vezes tem aquela situação, é diferente do que a situação tá passando ali e da forma que você vê realmente. E tudo passa por nossos filtros, por nossos entendimentos. E aqui, como eu falei para vocês, aqui é um estudo que eu tô fazendo e rasgando o véu, né? Rasgando os véus, são véis ou véus, não sei como que fala. Mas a gente tirar esse embasamento que a gente tem de conhecimentos que estão aí para nos ajudar. Então, o primeiro véu que eu quero já tirar, né, já dá para você refletir, é o véu do medo. Porque esse livro, ele é um livro que fala sobre ocultismo. Por que ocultismo? O conhecimento que ele tá aqui, não é todo mundo que tem acesso. E por que eu tô falando isso? Não é que todo mundo não pode ir lá e comprar o livro, mas é que nem todo mundo que vai ler esse livro, ele vai entender. Então, são poucas pessoas que vão entender o significado oculto, porque é um significado que não tá ali na sua cara. Não é um significado que tá ali, você vai ler e entender de primeira. Como uma linguagem, por exemplo. Uma linguagem de um livro infantil é diferente de uma linguagem de um livro adulto ou um livro técnico.
As pessoas que têm, por exemplo, conhecimento técnico na área de engenharia vão entender melhor porque elas têm base de algumas coisas. Tanto que se eu tivesse no início do meu despertar, né, que eu falo despertar espiritual, despertar para a vida, acorda, que vê que a vida realmente não é assim como a gente acha que é, que tem muito mais coisas que a gente não percebe. Então, se eu tivesse pegado esse livro no início do meu despertar, antes, por exemplo, do segredo, eu não ia entender nada. Então, esse livro, inclusive, tem uma parte que eu vou ler para vocês aqui, que ele fala, né, que as pessoas que estão no momento certo, elas vão encontrar esse livro e elas vão tirar proveito desse livro. Então, não é qualquer um que realmente vai saber interpretar. Então, no início, ele já começa a falar que, nesse livro, ele apresenta a chave mestra para que você consiga abrir as portas internas que conduzem ao templo do mistério. Aí eu já fiquei, meu Deus, o que que é isso, né? Eu tava relendo essa parte, aí depois também assistindo vídeos para entender melhor. E aí eu falei assim, tá, bom, eu sei que é interno, porque o conhecimento, ele é interno. Como Jesus mesmo disse, né? Vou fazer parênteses entre a Bíblia também aqui, porque eu acho que conhecimento você vê em todo lugar, aí é um quebra-cabeça, você junta tudo e tira o entendimento. Então, o que eu acho que é o templo do mistério? O templo do mistério, para mim, é o reino dos céus, porque a gente não sabe exatamente o que tem lá. Até porque eu acho que reino dos céus, cada um tem o seu. Porque nem tudo que me faz feliz vai fazer outra pessoa feliz. E, logicamente, que eu vou ter coisas diferentes, né? Como alguém pode falar assim, ai, eu quero ter um carro, uma Ferrari. Para mim, uma Ferrari não tem valor. Não tem valor que o carro não seja caro, isso e aquilo. Mas não tem valor porque eu não me sentiria bem, por exemplo, numa Ferrari, porque não é um carro que me chama atenção. Agora tem um outro carro que eu acho mais bonito, que eu, dentro dele, eu me sentiria feliz, por exemplo. Entendeu? Essa é a diferença. É um conhecimento de você pegar, é como você, como eu sempre falo, é como você pegar as regras de um jogo. Você tá jogando um videogame, você tá jogando um jogo de tabuleiro. Para você saber jogar, você precisa entender as regras primeiro. Então, todos os jogos que você vai comprar hoje, ele tem uma cartilha lá com as regras e o modo de como você vai usar. Depois ele fala sobre o contexto histórico, né? Sobre que esses preceitos, eles vieram do Hermes Trismegisto, difícil de falar esse nome, e eles não sabem se Hermes era realmente uma pessoa ou é, se era uma consciência. Eu acredito que seja uma consciência que foi canalizada, né? Porque eles, imagina, ele era contemporâneo de Abraão, surgiu no Antigo Egito. Só que também você vai ver que a mesma história assim, não, as mesmas leis você consegue identificar em várias coisas, inclusive na natureza, que são leis realmente, leis que você obedece, não tem como quebrar, não tem como burlar. Você usa as leis ao seu favor, mas você não tem como burlar uma lei. E você consegue observar essas leis na natureza, muito bem, inclusive, e consegue observar até em outros conhecimentos, como na Bíblia, como em outras culturas também. Você é um conhecimento que ele está intrínseco, mesmo que você não consiga identificar, ele está ali. Então, foi trazido por Hermes Trismegistus, e Hermes, que o hermético ele vem, né, de fechado, por isso que o ocultismo também. E Trismegistus vem de 3 vezes grande. Ou seja, aqui também a gente já identifica aquela Santíssima Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ou também a gente consegue ver que, por exemplo, você precisa de 3 pessoas, de 2 pessoas, né? Opa, para gerar uma terceira. Então, você já ali tem o pai, a mãe e o filho, né? Então, é uma pessoa que ela é 3 vezes, né? Ou seja, um mestre mesmo ali. E por isso também que eu acredito, porque esse conhecimento, ele foi passado num período longo de tempo. Não é um período
que seria assim, hoje em dia, né, humano, como o período de 100 anos, por exemplo, né? Ele foi passado em mais tempo. Também ele foi passado. Esse livro ele foi escrito no início do século passado, também por autores que não foram identificados. Por quê? Como eu disse, é o conhecimento oculto que nem todo mundo tem acesso, até porque nem todo mundo vai entender. E aqui ele fala, inclusive, que ele era passado em segredo, de boca a boca. Por quê? Porque, inclusive, teve uma época lá da igreja ou, tipo assim, se você tivesse um conhecimento que fosse diferente, né, que aqui ele fala, que você cria a sua própria realidade. E se fosse diferente do da igreja, que, por exemplo, Deus, claro que ele é o soberano, né? Mas se você tivesse uma ideia divergente da igreja, você ia ser queimado na fogueira. Então, e até hoje, né, gente? Até hoje, se você pergunta para uma pessoa, você fala assim pra uma pessoa, não, você sabia que você cria a sua própria realidade? Você cria a sua realidade através do seu pensamento? A pessoa vai olhar para sua cara e falar assim, pensar, né? Eu acho que ela não vai falar, mas provavelmente ela vai pensar: que mundo você vive? Como assim? Não existe isso. Se você falar que você leu Caibalion, a pessoa não vai primeiro, que ela não vai nem entender o que você está falando. O livro O Segredo é um pouco mais conhecido? É, mas muito. Gente, olha, maioria das pessoas, vamos lá, maioria. Se você tá numa roda de 10 amigos, a não ser que vocês já tenham esses assuntos afim, né? Que vocês já conheçam. Se você chegar a uma roda de 10 pessoas, e você falar sobre o segredo, se você falar sobre o Caibalion, se você falar sobre o Peça Será Atendido, se você falar desses livros, né, falando sobre lei da atração, Bob Proctor, vários outros autores, eles vão olhar pra tua cara e, tipo assim, meu, não tô entendendo nada do que você tá falando, entendeu? Então, a maioria das pessoas não tem acesso a esse conhecimento porque elas ainda não caíram em si que existem essas regras, né? Aliás, elas sabem que existem essas regras, mas elas não têm consciência, tá no inconsciente. E algumas, inclusive, algumas leis, eu vou falar para vocês que são facílimas de observar, que a gente consegue ver exemplos aí na natureza e que as pessoas não percebem. Enfim, inclusive, falando dessa parte das pessoas não entenderem, tem uma parte no Caibalion que fala: reservem a carne para os homens feitos, enquanto os outros dão leite às crianças. Ou seja, você não vai falar para uma criança muito pequena exatamente como nascem os bebês. Então, você vai falar numa linguagem para ela que ela entenda ali, e depois ela vai crescendo, ela vai tendo maturidade, e aí você vai contar para ela como nascem os bebês realmente. Ou elas vão descobrir, que elas descobrem que, né? Enfim. Então, é por isso que tem até tem uma passagem da Bíblia que fala: não joguem pérolas aos porcos, porque além delas pisotearem, elas não ainda vão te culpar porque você machucou elas, né? Porque elas não vão dar valor a esse conhecimento. Exatamente por isso que ele é oculto. E outra coisa também que tem na introdução, que eu acho muito legal, outra coisa também que me tocou muito, inclusive quando a Mai falou, né? A Mai Andrade, que é: em qualquer lugar que se achem os vestígios do mestre, os ouvidos daqueles que estiverem preparados para receber o seu ensinamento se abrirão completamente. Quando os ouvidos dos discípulos estão preparados para ouvir, então vêm os lábios para enchê-los com sabedoria. Ou seja, aqui, como eu disse, não é qualquer um que vai compreender. E geralmente, quando esse conhecimento ele se abre para você, ele aparece para você, é porque você está no momento certo, tá? E mesmo que às vezes você leia o livro ou assista outras coisas e não esteja entendendo, coloque esse conhecimento, não joga ele na lata do lixo, tá? Deixa esse conhecimento um pouquinho de lado. Até tem uma técnica que a gente usa em coach, que é a técnica do mosaico. A técnica do mosaico. Que é assim: não entendeu uma coisa aqui? Então você vai pegar
isso que você não entendeu, e vai colocar essa pecinha ali de ladinho, você não vai descartar ela. E aí, com o tempo, você vai montando esse mosaico. É tipo um quebra-cabeça, você vai recebendo as peças, depois você vai montando, tá? Então, se você está aqui, é porque você está pronto para receber, você foi chamado. Inclusive, eu vou até avançar um pouquinho aqui na página 18. Ele fala o seguinte: o princípio hermético de causa e efeito, no seu aspecto de lei da atração, levará os ouvidos para junto dos lábios e o livro para junto do discípulo. Ou seja, aqui ele tá falando, já vou dar um spoiler, tá? Das leis, que é a lei da atração e a lei da causa e efeito. Ou seja, se você está pronto, você está em sintonia para receber esse conhecimento, você vai receber através da lei da atração, que depois eu vou falar de cada lei, tá? Aqui é só a introdução. Inclusive, essas leis aqui, eu vou falar, que eu vou até ler uma parte do livro que eu achei bem interessante, que é: esses preceitos constituem realmente os princípios básicos da arte da alquimia hermética, que, que contrariamente, que contrariamente ao que geralmente se crê, baseia-se no domínio das forças mentais, em vez de domínio dos elementos materiais, na transmutação das vibrações mentais em outras, em vez de mudança de uma espécie de metal em outra. É que aqui, o que eles inventavam como desculpa? Essas reuniões que eles tinham secretas, eles inventavam que, falavam que eles estavam tentando transformar, achar a pedra filosofal, né? Transformar metais em ouro. E, na verdade, isso aí era só uma faixa, assim, que eles colocavam para não serem queimados na fogueira, né? O princípio hermético é o mentalismo, que fala sobre que o nosso pensamento, o nosso mental, ele cria a realidade. E aqui que ele está falando, inclusive a lei da atração fala, né? Pensamento gera sentimento que gera um resultado. Gera uma vibração, né? Que depois a gente vai falar sobre isso também. Gera uma vibração que aí você atrai pela lei da correspondência as situações, os caminhos para você adquirir aquilo que você quer no material. Mas que tudo começa no mental. Então, já tô iniciando entrando nas leis, né? Que eu vou entrar depois em outras aulas, mas essa é a introdução. Aqui você vai utilizar o seu mental para transmutar, né? Transmutar é mudar os seus estados de consciência, os seus estados de sentimentos, de vibração, que eu vou explicar tudo isso, tá? Na série. E você conseguir fazer também aquela, a lei da correspondência, a lei da. Tá tudo ligado, tá, gente? Então eu fiquei um pouco confuso, porque a gente separa para estudar as leis separadas, mas é uma interligada na outra. Vocês vão ver que não tem muita diferenciação. Vocês vão perceber que uma tá muito ligada à outra, que às vezes até é difícil de perceber um pouco quem que é uma e quem que é a outra. E então é isso, tá? Essa é a introdução do livro. Eu cheguei até o segundo capítulo explicando para vocês. Que é a partir do segundo capítulo, ele já apresenta os 7 princípios herméticos. E aí depois a gente vai começar, cada aula vai ter, a gente vai abordar um princípio hermético. E também a gente vai ver algumas aplicações, como que a gente pode colocar isso na nossa vida. E se você ainda não tem o livro, não adquiriu, vou deixar o link aqui embaixo para você adquirir, para você ir estudando comigo. E sempre que possível, eu já também vou colocando a página aqui, tá bom? Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.